Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15. Já estivemos introduzindo esse texto hoje pela manhã. E hoje à noite estaremos expondo a passagem de uma forma mais direta. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 15. O texto diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Pai, por favor, fala aos nossos corações. Que essa pregação não sejam meramente palavras lançadas ao vento, mas que o teu Espírito verdadeiramente fale através desse vaso de barro, e que esse mesmo Espírito abra os nossos corações, ilumine os nossos corações, para que nós recebamos a tua palavra como filhos desejosos de ser mais parecidos com Jesus. Por favor, Pai, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje pela manhã nós estivemos introduzindo essa passagem, falando sobre o tema
da oração. E nós abordamos a passagem dentro do seu contexto, o Sermão da Montanha. Falamos sobre como Jesus encara esse tema da oração, não apenas da oração, mas das práticas religiosas, dentro do contexto do tema geral do Sermão do Monte, que é a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade do reino, que é infinitamente superior à espiritualidade dos escribas e fariseus e que se opõe a essa espiritualidade dos escribas e fariseus. E nós estivemos falando muitas coisas hoje pela manhã. Então, se você veio hoje à noite e você não ouviu a pregação da manhã, você pode fazer isso no canal do YouTube da igreja. Acredito que é a Igreja Presbiteriana do Pirangi. E você vai ter ali uma introdução ao texto. Hoje nós vamos tratar do texto de uma forma mais direta, expondo versículo por versículo, tá certo? Então, se você sentir que faltou alguma coisa, que faltou algum elemento introdutório, vai lá no YouTube e assiste a pregação no canal da igreja. Nós temos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos sobre oração. Jesus era um exemplo em sua vida de oração. Constantemente, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus é alguém que orava muito, é alguém que tratava a oração como algo preciosíssimo na sua vida. Mesmo quando ele estava sendo acompanhado por grandes multidões, mesmo quando ele estava super ocupado, ele tinha que curar muitos doentes, ele tinha que fazer milagres, e principalmente ele tinha que pregar o evangelho do reino. Mesmo quando multidões estavam procurando falar com ele, chegar perto dele de alguma forma, ele não deixava de separar um momento para se retirar daquelas multidões. Ele subia a um monte e ele ficava sozinho com seu pai em oração. Nós vemos Jesus dando exemplo de forma prática de um homem de oração. Até mesmo no seu momento de maior dor, ali no jardim, quando Jesus está com medo, né, morrendo de medo, porque ele era um homem, e ele sabia o que lhe aguardava. Ele coloca o seu coração diante do Pai, angustiado, e ele chega para os seus discípulos e diz: a minha alma está aflita até a morte. E ele chama os seus discípulos para orar com ele. Os discípulos pegam no sono, e Jesus repreende os seus discípulos, porque eles deveriam estar orando, vigiando com ele. Mas Jesus estava ali em oração. Nós vemos Jesus orando na cruz. Jesus está na cruz e ele ora ao Senhor, ao Pai, em vários momentos, inclusive pedindo ao Pai que perdoasse o pecado daqueles que o estavam matando. Talvez se fosse eu não encontraria tempo, nem sequer para orar, pendurado numa cruz. Imagine para orar, para que o Pai perdoasse aqueles que estavam me matando. E Jesus ensina aos seus discípulos princípios valiosíssimos sobre a oração nesse texto. Do versículo 5 ao 8, nós vemos Jesus combatendo alguns erros, alguns equívocos que poderiam estar no coração dos seus discípulos quando eles fossem orar. Jesus fala sobre a hipocrisia na oração, e ele cita como exemplo os hipócritas, e aqui a gente sabe que ele está falando dos escribas e fariseus, que faziam orações longas, de pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, e eles tinham o objetivo de serem vistos pelos homens. Eles queriam ser admirados pelas suas orações. E Jesus, já de início, combate isso e diz para os seus discípulos: vocês não podem fazer assim. Porém, vocês precisam ser diferentes. A oração de vocês não pode ser uma oração banhada por hipocrisia. Versículos 7 ao 8, ele elimina outro erro. O erro de pensar que o tempo que eu gasto na minha oração, a quantidade de repetições que eu faço na minha oração, os argumentos que eu utilizo na minha oração,
vão convencer a Deus de que Ele precisa me ouvir. Jesus diz: não, Ele sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês venham a pedir. O Pai de vocês sabe. E Ele passa a dar aos seus discípulos um modelo de oração, tão conhecido por todos nós, a oração do Pai Nosso. Mas é muito importante que você perceba que Jesus não está dando aqui para os seus discípulos uma reza. Ele não está dando para os seus discípulos aqui uma mandinga, uma oração que é mais poderosa do que as outras orações. Não, Ele está dando um modelo. Ele está ensinando para os seus discípulos quais devem ser as prioridades deles quando eles forem orar, o que deve estar sempre presente como preocupação nas suas orações, o que é que deve vir primeiro na hora das suas orações, o que é que deve estar no coração daqueles discípulos como reconhecimento na hora da sua oração. E ele conclui nos versículos 14 e 15, dando uma aplicação de um elemento da oração do Pai Nosso, onde ele diz que não faz sentido que eu venha pedir a Deus que perdoe os meus pecados, não faz sentido que eu acredite que os meus pecados estão sendo perdoados na minha oração, quando eu também não perdoo aos homens as ofensas. Versículo 5, Jesus começa supondo que nós oramos. Veja que ele não dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deviam orar, mas ele supõe que eles iriam orar. Ele diz: e quando orardes? Ele não diz assim: orem, façam oração, sejam homens de oração. Não, ele supõe que os discípulos, os súditos do reino, seriam pessoas de oração. Vocês vão orar. A preocupação de Jesus não era se a igreja, se os seus discípulos iriam orar ou não. Porque alguém que verdadeiramente compreende a graça de Deus em sua vida, ora naturalmente. É impossível que você olhe para Cristo e você enxergue o amor de Deus sendo apresentado nessa pessoa divina que se fez carne e que foi trucidada por nós numa cruz. É impossível que o seu coração seja impactado por essa verdade sem que você sinta desejo de expressar ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que os pastores, os líderes, precisam insistir muito com a igreja, para que a igreja desperte para o valor da oração. Eu faço parte de uma congregação bem pequena, e lá nós temos reunião de oração nas terças-feiras. E uma das coisas que mais me entristecem, desde que eu cheguei lá na congregação de Pé do Galo, é que você pode fazer qualquer tipo de atividade na igreja. Os irmãos participam de uma forma muito ativa e alegre. Quem conhece a congregação de Pé do Galo sabe como os irmãos são interessados em trabalhar. Mas nas terças-feiras, na reunião de oração, sempre tem um grupinho pequeno de pessoas, e é o mesmo grupo há vários e vários anos. Eu lembro que aqui em Pirangi nós tínhamos também reunião de oração nas terças-feiras, se não me engano. Acredito que era terça-feira também. O pastor Enoque dirigiu a reunião de oração aqui durante muito tempo. E eu lembro que em muitos momentos eu encontrei o pastor Enoque triste. Embora ele não expressasse isso de uma forma muito clara, mas quem olhasse para ele percebia. Porque muitas vezes a reunião de oração tinha pastor Enoque, mais 4 irmãos. Numa igreja do tamanho de Pirangi. Nós somos uma geração, irmãos, que despreza esse meio de graça tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. O privilégio de poder entrar em contato com aquele que criou todas as coisas, com aquele que criou, pela sua sabedoria, cada centímetro desse universo,
que é dono de tudo isso, com aquele que tem poder, liberdade e justiça para lançar cada um de nós que estamos aqui agora no inferno, sem ser mal por isso, porque é isso que nós merecemos, mas que nos amou de uma maneira tal, a ponto de ter enviado o seu Filho para derramar um sangue precioso por nós, a fim de que nós pudéssemos ter liberdade de acesso à presença dEle, como filhos, com o Pai. Mas apesar de tudo isso, nós temos desprezado esse meio de graça, esse privilégio imenso, que é poder dirigir o nosso coração ao Pai. Mas hoje pela manhã nós estivemos também falando sobre oração, mostrando que oração não é simplesmente pronunciar palavras diante de Deus. A oração não é um momento que a gente tira para pronunciar algumas palavras, sejam de gratidão, sejam os pedidos que a gente faz a Ele. Oração é isso também, mas não é só isso. Existe um teólogo chamado Charles Hodge, um teólogo presbiteriano do século XIX. E Charles Hodge ele tem uma teologia sistemática muito boa. E tem um capítulo da teologia sistemática dele que ele trata dos meios de graça e lá ele fala de oração. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: oração é um movimento constante da alma para Deus. Oração é um movimento constante da alma em direção a Deus. E assim como um corpo que não se move pode ser considerado um corpo morto, uma alma que não se move para Deus pode ser considerada uma alma morta. É isso que Agostinho fala quando nas suas confissões, já no início das confissões, Agostinho fala uma frase célebre, que marca todo aquele que lê as confissões, quando ele diz: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma sempre estará quieta, enquanto não repousar, enquanto não encontrar descanso em Ti. Então a oração é uma alma encontrando repouso, encontrando descanso em Deus, que se dirige para Deus. E isso naturalmente vai gerar momentos em que a gente vai dirigir palavras a Ele. Mas essas palavras não surgiram naquele momento, elas vieram de dentro de nós. Elas são uma expressão legítima da fé que está dentro do nosso coração o tempo todo. É assim que nós compreendemos o que Paulo quer dizer quando ele diz: orem sem cessar, orem ininterruptamente, não parem de orar, orem o tempo todo. Ele não está dizendo que você tem que passar 24 horas por dia com seus joelhos dobrados. Não, ele está dizendo o tempo inteiro: dirijam o coração de vocês a Deus, dirijam as suas intenções a Ele, estejam o tempo inteiro conectados a Ele, de maneira que os momentos em que a gente tira para orar, de forma prática, pronunciando palavras diante de Deus, eles não serão expressões falsas da nossa fé, mas eles serão simplesmente o transbordar daquilo que está dentro do nosso coração. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, sobre o perigo de pronunciar palavras diante de Deus quando o nosso coração não diz aquilo que está na nossa boca. Então Jesus supõe: e quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Um hipócrita é um ator. Um hipócrita é alguém que aparenta ser algo que ele realmente não é. É aquela pessoa que consegue convencer você muito bem de que ele é um grande, extraordinário servo de Deus. Mas na realidade ele não é. Um hipócrita é alguém que às vezes convence até a si mesmo. Ele finge tão bem, ele mente tão bem, que ele convence a si mesmo de que ele é algo que ele não é. Diego, como assim? Tiago, capítulo 1 da sua epístola, ele diz:
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O hipócrita, aquele que ouve a palavra, aquele que professa ser um servo de Deus, mas que não é no seu íntimo. Muitas vezes, por causa da religiosidade, por causa de todo o aparato religioso ao seu redor, porque ele frequenta os cultos, porque ele lê a Bíblia, porque ele faz orações, porque ele faz parte de uma tradição reformada. Ele se convence de que é salvo, porque afinal de contas ele é diferente do tio dele, que vai para a balada, que é alcoólatra, que bate na esposa. Ele não. Ele é um homem trabalhador, honesto, fiel à sua esposa. Ele frequenta os cultos. Ele conhece doutrina. Ele já leu todas as letras das Institutas de Calvino, em todas as edições, em todas as línguas em que foi publicado. E ele se convence que por causa dessas coisas, ele é um servo de Deus. Mas Jesus não está interessado nessas coisas. Porque todas essas coisas podem ser meramente hipocrisia, podem ser meramente máscaras que a gente utiliza para enganar os outros e para convencer o nosso próprio coração de que temos intimidade com Deus. Jesus diz: quando vocês forem orar, vocês não podem ser como os hipócritas. E como são os hipócritas? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os hipócritas, os atores, aqueles que tentam convencer os outros de que têm comunhão com Deus a partir da sua aparência exterior. Eles são aqueles que gostam de orar em pé nas sinagogas, aquele judeu que durante a reunião da sinagoga, que era algo muito parecido com o que nós fazemos nas nossas igrejas evangélicas, era aquela pessoa que ficava esperando o momento de receber a oportunidade de fazer uma oração. Ele ensaiou a oração. E quando o chefe da sinagoga queria convidar aqui o meu irmão Renato para vir aqui à frente fazer uma oração, ele já subia ali, feliz da vida, levantava as mãos para o céu, falava do quanto ele era pecador, do quanto ele precisava de Deus, do quão grande Deus era. Mas no coração dele, ele só estava interessado em receber a aprovação daqueles que ouviam. E muitas vezes ele não vai estar nem sequer interessado em receber a aprovação, ele só vai estar com medo de receber a reprovação. E aí ele vai subir nervoso, ele vai gaguejar bastante, porque ele está morrendo de medo de que alguém diga: ih, fulano não sabe orar. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Também estive falando sobre isso hoje pela manhã. E, meus irmãos, esse tema da religiosidade hipócrita é um tema que eu amo falar, porque durante muitos anos da minha vida, eu fui meramente um religioso hipócrita. Eu sou presbiteriano desde que nasci. Sempre frequentei igreja. E sempre carreguei nas minhas costas o fardo pesado de ser o filho do pastor. Quem aqui é filho de pastor sabe como é pesado o fardo de ser o filho do pastor. É como se o legalismo que você ouve, sendo um membro da igreja, fosse 2 vezes mais lançado sobre as costas do filho do pastor. O filho da irmã fulana pode dar trabalho, agora o filho do pastor? Ei, aquela brincadeira ali é o filho do pastor?
chegou atrasado. Espera aí, o filho do pastor chegou atrasado. E durante muito tempo da minha vida, eu frequentei igreja, eu orava muito bem. Comecei a tocar instrumentos novinho, com 9 anos, 10 anos, eu tocava alguns instrumentos, já era colocado para cantar na igreja, já fazia parte de grupo de louvor. Muita gente olhava para mim e me chamava de pastorzinho. Mas, meus irmãos, pode ter certeza, eu odiava a Jesus. E eu nem sabia que eu odiava. Eu era um religioso. E quando Cristo me alcançou, e eu olhei para trás e fiz uma retrospectiva da minha vida, nunca fumei maconha, nunca assaltei, nunca fiz parte de criminalidade, embora lá em Guarapes convivesse com pessoas e amigos que hoje em dia, grande parte estão envolvidos com criminalidade, nunca fiz parte disso. Mas quando eu olhei para trás e eu vi minha vida, indo para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, saindo para evangelizar com os irmãos, cantando no grupo de louvor. Para mim, aquela hipocrisia tinha o mesmo peso de todos os outros pecados que eu me gloriava de não ter cometido. E eu sempre fui uma criança muito observadora. E uma das coisas que me fazia, às vezes até mesmo criticar a igreja, eu sempre critiquei muito a igreja para o meu pai. Meu pai rodava muito para ter que me responder perguntas que eu fazia, porque eu enxergava muitos problemas na igreja, e ele tinha que se virar para me responder, porque eu sempre fui muito observador. Inclusive, a última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. Para mim, a pessoa mais idiota do mundo era a pessoa que decidia ser pastor. Porque eu via meu pai trabalhando tanto, se esforçando tanto, às vezes cuidando de pessoas necessitadas, e depois eu via essas mesmas pessoas necessitadas se voltando contra o meu pai, e eu dizia, meu Deus, meu pai é muito burro. Na época, meu pai era missionário em Guarapes, eu digo que se ele fosse servente de pedreiro, ele ganhava a mesma coisa e era mais feliz. Mas uma coisa que me fazia sentir raiva é que eu observava muito as pessoas, e uma das coisas que eu mais observava eram as orações. E eu sabia decorar das orações de todos os irmãos da igreja. Sabia como ia começar e como ia terminar. E eu sabia os cacuetes de todos os irmãos da igreja. Quando o irmão ia orar, eu não conseguia prestar atenção na minha oração, porque eu ficava prestando atenção no cacuete do irmão. Eu dizia, ó, esse irmão aí, e tinha um amigo do lado, eu dizia, ó, irmão fulano vai começar assim, no meio vai ser assim, vai terminar assim, ó. Aí era daquele jeito. Aí subiu o outro, eu dizia, ó, irmão fulano, o cacuete dele é esse. Aí, pá! Exatamente como eu dizia. E eu ficava analisando. E uma coisa que eu me perguntava sempre era, por que que esse irmão não tem esses mesmos cacuetes quando ele fala comigo normalmente? Por que que ele só tem esse cacuete quando ele ora? Por que que ele só tem esse vício de linguagem quando ele está orando? Porque quando ele fala comigo, ele não fala assim, Diego, tudo bem, Diego? Por que, Diego? Você, Diego, é Diego, uma pessoa, Diego, legal, Diego. Por que, Diego? Eu gosto, Diego, de você, Diego. Você, Diego, é um menino, Diego. Não, mas quando ele vai orar, queria convidar aqui irmão fulano para fazer uma oração agora mesmo. Senhor, obrigado, Senhor, porque, Senhor, Tu, Senhor, és, Senhor, o Deus, Senhor, da minha vida, Senhor, obrigado. Abençoa, Senhor, esse coisa. E eu reparava também que tinha irmão que nasceu lá no interiorzinho de um marizal, né, Renato? Mas na hora da oração ele virava um carioca de Copacabana. Ou um paulista. Ou gaúcho. O sotaque que ele considerasse mais bonito, ele colocava na hora da oração.
ou ele usava palavras comuns do dia a dia, conversando com os demais irmãos, mas quando ele ia orar, parecia que a gente estava num centro espírita e o espírito de Machado de Assis descia naquele irmão, e de repente ele começava a pronunciar palavras que há mais de 30 anos eu não ouvia. Ó Senhor, Tu que és inexorável, nobilíssimo, este pobre incauto vassalo, engrandece a Tua nobreza, ó excelente Deus. Meu Deus. Meu pai conta uma história de um pregador que uma vez estava orando na igreja, fez aquela oração e ele não conseguiu se conter. Quando ele terminou a oração, ele deixou sair no microfone. Vixe, que oração massa que eu fiz, ó. Rapaz, essa oração saiu no microfone. Ele diz: não sejam como os hipócritas. Não se preocupem com o que os outros vão pensar da sua oração. Não tenham esse desejo de orar em público. Não tenham esse desejo de estar num púlpito. Mas quando vocês forem orar, vocês precisam ter uma intenção completamente diferente disso. Fujam dos holofotes. Isso faz, irmãos, com que nós que estamos aqui nesse púlpito, que cantamos aqui na frente, dirigindo a igreja no louvor, aqueles que são convidados para fazer uma oração em público, eles tremam na base. Deveriam tremer na base. Porque as tentações daqueles que se colocam de maneira pública à frente da igreja são muitas. O desejo de aprovação, o desejo de convencer você de que eu tenho uma grande intimidade com Deus. E a oração é uma armadilha perigosíssima nesse momento. Porque orar em público é falar com Deus diante de todos. Então, nesse momento, eu tenho uma oportunidade brilhante de mostrar para você o quanto eu tenho intimidade com Deus. Para todo mundo agora, olha para mim e vê como eu sou amigo de Deus, como eu sou íntimo dele. Ele diz que essas pessoas já receberam a recompensa. E esse aqui é um elemento importantíssimo desse texto. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui é que você receberá aquilo que você deseja receber. Quando você ora em público, qual é o objetivo da sua oração? É receber a aprovação? Ok. Terminou sua oração? O que você queria, você já recebeu. Você orou para que o irmão elogiasse você. Você orou, pelo menos, preocupado em não ser criticado. Ok, terminou sua oração, ninguém lhe criticou, você recebeu a sua recompensa. O que você queria, você já teve. O que é que você deseja? O que é que você busca quando você vem para esse culto? O que é que você busca quando você exerce a sua prática da justiça diante de Deus? Tenha muito cuidado com as intenções do seu coração. Porque se o que você deseja é a aprovação dos homens, se você deseja, jovem, a aprovação dos seus pais porque você é crente, se você deseja simplesmente ser visto pelo mundo como uma pessoa diferente das demais, você já recebeu a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus não está criando aqui uma regra que deve ser seguida à risca. Ele não está dizendo que a oração só será legítima quando a gente se trancar no quarto. Jesus fez orações em público diante dos seus discípulos. Nós temos orações na Escritura registradas, orações públicas. Mas Jesus está usando aqui essa imagem
de um quarto fechado e com a porta trancada, para falar da intenção do nosso coração. Existe alguma diferença entre as orações que você faz em público e as orações que você faz no recôndito? Existe alguma diferença nas palavras que você utiliza, na forma da sua oração, quando você sobe no púlpito para orar e quando você está lá na sua cama, deitado, sozinho, colocando diante de Deus o seu coração sincero? Jesus está dizendo que as nossas orações mais legítimas, elas acontecerão nos momentos de solidão. Nos momentos em que não tem ninguém para nos aprovar ou nos reprovar ali, e a gente sabe que só tem uma pessoa nos ouvindo, e é uma pessoa que não pode ser enganada ou convencida pelas nossas palavras. É uma pessoa que não está interessada nos méritos que a gente tenha para apresentar diante dele, porque todos os nossos atos de justiça não passam de trapo imundo na presença dele. E diante dele, nós não conseguimos mentir, nós não conseguimos usar máscaras. Como a gente cantou aqui, o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. E aí ele começa a fazer pergunta: para onde é que eu vou fugir da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Ele diz assim: as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. E ele fica impressionado diante de Deus, e essa oração é simplesmente o reconhecimento de que diante dele não há como mentir. E o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fecha a porta e ora ao seu pai em secreto. Eu não entendia muito bem o que era isso aqui, até ter alguns momentos de angústia tão profunda, de dor tão profunda, de situações em que eu me vi de madrugada, de noite, fugindo ali da cama, me trancando no quarto, colocando a cara no chão e chorando diante de Deus. E muitas vezes em orações onde eu não dizia uma palavra, porque não sabia muito bem o que expressar, mas sabia dizer: Senhor, o Senhor está vendo o meu coração agora. O Senhor conhece o meu coração, cada detalhe dele. E eu estou numa condição em que eu mesmo não sei o que se passa comigo, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não tenho palavras bonitas para dizer, eu não tenho coisas maravilhosas aqui para impressionar o Senhor com a minha piedade, mas eu sei que o Senhor me conhece. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é passar por um momento tão complicado na vida, se você é um ser humano normal, em que você não precisa de muitas palavras para expressar diante de Deus o que a gente está sentindo.
Às vezes basta dizer: Senhor, olha para o meu coração. A oração em secreto é uma oração que o nosso Pai, que está em secreto, recompensa. Eu acho muito interessante aqui que Jesus repete nessa passagem várias vezes. Hoje pela manhã eu enfatizei isso. A expressão o Pai de vocês, o vosso Pai, o seu Pai. Se eu não me engano, só nesses versículos 5 ao 15, são 6 vezes em que Jesus usa essa expressão, o Pai de vocês, o vosso Pai. E a primeira palavra da oração do Pai Nosso é a palavra Pai. Jesus quer que você entenda que quando você ora, você está falando com alguém que é íntimo seu. Alguém que conhece você, que conhece os seus pecados, que conhece as suas fraquezas, todas elas, mas que ainda assim está disposto a ouvir a sua oração mais sincera, mesmo que seja uma confissão de um pecado terrível diante dele. Ele é o seu Pai, que não dá pedra a um filho que lhe pede pão, que não dá uma serpente ao filho que lhe pede um peixe. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas. Se você que é pai, que é mau, tem um desejo intenso no seu coração de ver seu filho sendo edificado, abençoado, imagina só o Pai Celeste, que tem um amor perfeito, infinito, a ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. O seu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo, Ele ouvirá a sua oração. Isso é algo precioso demais, porque muitas vezes a gente faz aquela oração sem fé, né? Ó, Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, me cura, Pai. Mas também se o Senhor não quiser, eu também vou entender. Agora sim, Senhor, se o Senhor puder me curar, mas também se não, eu entendo, se o Senhor não, né? Aquela oração meio, pode ser que sim, pode ser que não. Meu filho, fale com seu pai, em secreto. Coloca seu coração diante dele, com toda a sinceridade. E o seu pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu estava falando hoje pela manhã de uma menininha que eu vi fazendo uma oração. Acho que ela tem uns 5 anos. Ela brigou com o irmão, e aí ela correu para o quarto, a mãe repreendeu, ela corre para o quarto, e ela começa a fazer uma oração sozinha. E aí a mãe vai lá, pega o celular e fica ali escondida, filmando ela fazer a oração. E é muito lindo, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Porque ela coloca o coração dela diante de Jesus e ela fica insistindo com Jesus. E ela diz assim, Jesus, eu briguei com meu irmão, mas eu não vou fazer mais isso. Por favor, me perdoa. Eu sou sua filha. Minha mãe é sua filha, meu pai é seu filho, minha família são seus filhos, Jesus. Aí ela fica, Jesus, os meus pecados foram perdoados? Aí de novo, me responda, Jesus, os meus pecados foram perdoados? Eu quero saber. E ela fica insistindo com Jesus, para Jesus dar alguma resposta. E olhando para a janela. E aí depois dela insistir, um vento bate na janela e a cortina balança. Aí ela olha para a cortina e faz, ok, Jesus, me respondeu, obrigado. Aí fecha a janela, terminou a oração. Aquele vento na janela foi a resposta de Jesus para ela. E era a intenção dela ali, eu quero saber se os meus pecados estão perdoados, e eu só vou sossegar quando eu souber que estão. Isso é muito parecido com os salmos, quando o salmista insiste com Deus. Não é como aquela oração que a gente ensina, né? Papai do céu, obrigado por esse dia, pela comida, mamãe, papai e ajuda. Amém.
Mas, a criancinha está orando. Não, ela não está orando, ela decorou algumas palavras que você ensinou. A oração vai ser quando ele sozinho, quando ela sozinha, diante de Deus, com as suas próprias palavras. Talvez até lembrando algumas coisas que você ensinou, mas quando for sincero. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O outro erro que Jesus combate era algo que acontecia entre os gentios, os gregos daquela época, que tinham muitas divindades, e eles acreditavam que a quantidade de repetições em orações decoradas que eles faziam iriam chamar a atenção daquelas divindades para a necessidade deles. Isso é algo que influenciou o catolicismo romano, e talvez vocês entendam melhor se a gente citar, por exemplo, as rezas católicas. E é interessante porque o Pai Nosso é uma reza. Poucos versículos antes, Jesus diz: não façam isso, não usem de vãs repetições. Aí o padre chega para mim e diz assim: reze 15 Pai Nosso. Jesus está dizendo: não façam como eles, não se assemelhem a eles, porque eles olham para as suas divindades e eles ficam tentando chamar a atenção das suas divindades com a quantidade de tempo, de sacrifício que eles fazem. Vocês não podem esquecer que o Pai de vocês, mais uma vez, Ele sabe a necessidade de vocês antes que vocês venham a pedir. Como disse João, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Só que muitas vezes a gente pensa assim: não, eu vim para o culto e eu vou convencer a Deus a olhar para mim. Eu vou convencer a Deus a ouvir minha oração. Eu vou convencer a Deus a ouvir esse louvor. Eu vou convencer a Deus. Como diz aquela música que a gente canta: como Zaqueu, eu quero subir e chamar a tua atenção para mim. Eu vou chamar a atenção de Deus para mim. Não, querido. Se você está aqui, é porque antes que você chamasse a sua atenção para Ele, Ele chamou a sua atenção para Ele. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele diz: não se preocupem com a quantidade de palavras. Nós podemos aqui fazer várias aplicações. A quantidade de tempo que a gente ora, pouco importa. Hoje eu falei isso pela manhã e é importante fazer uma ressalva. Eu não estou dizendo que você não pode orar 15 horas por dia. Pode. Mas desde que 15 horas por dia seja o suficiente para expressar o que realmente está no seu coração. Que a coisa mais ridícula do mundo, e eu já fiz isso, é dizer assim: vou tirar 1 hora para orar. Aí você tira 1 hora para orar, daqui a pouco está no meio da oração, você fica encontrando assunto. Espera aí, esqueci de orar por rapaz fulano. Aí, espera aí, você fica tipo assim, encontrando assunto para a oração. Não. Se o seu coração está disposto a orar 15 horas, glória a Deus por isso, meu irmão. Ore 15 horas. Mas talvez você precise de 3 palavras. Talvez você precise simplesmente dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pronto. Sacramento estava me falando hoje sobre um texto de Neemias, onde o texto diz que o rei fala com Neemias, e Neemias precisa dar a resposta ao rei. Eu não lembro agora o versículo, mas o texto diz assim: e Neemias orou a Deus e respondeu ao rei. Você acha que Neemias fez: espera aí, rei, eu vou orar um pouquinho aqui, Senhor? Não, provavelmente ele fez uma oração ali de milissegundos. O rei falou, ele olhou para o rei, orou e respondeu. Não se assemelhem a eles. O Pai de vocês sabe do que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Você não ora para que Deus entenda o que está acontecendo com você. Você não ora para que Deus saiba o que está acontecendo com você.
Você não ora para chamar a atenção de Deus para a sua dificuldade, Ele sabe. E antes que você peça, Ele está disposto a lhe abençoar. Diego, então para que eu oro? Por que eu coloco diante dEle palavras que Ele já sabe? A oração é um reconhecimento de quem Deus é. A oração é o reconhecimento que nós temos diante dEle, de que Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você coloca os seus pedidos diante de Deus, você está reconhecendo que Ele já é o seu Deus. Você não está acrescentando conhecimento à mente dEle. É aquela velha frase, a oração não muda a Deus, a oração muda você. Quando você termina de orar, não foi o coração de Deus que foi mudado por causa dos seus argumentos. Foi o seu coração que foi transformado por causa do seu reconhecimento de que há um Senhor sobre a sua vida. E Jesus passa a ensinar um modelo de oração. Ele diz: vós, portanto, orareis assim. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos passar vários cultos só estudando essa oração, porque ela é maravilhosa demais. A oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. Nós temos as 3 primeiras petições, que dizem respeito à glória de Deus, ao reino de Deus. Nós temos as 3 últimas petições que dizem respeito às nossas necessidades. E daqui o Senhor Jesus já está nos ensinando uma lição importante, que Ele vai ensinar ainda no capítulo 6, quando Ele diz que nós não devemos viver nesse mundo desesperados quanto àquilo que nós vamos comer, beber, quanto ao nosso corpo, com o que havemos de vestir. Mas Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nessa oração, Jesus nos ensina que todas as vezes que nós estivermos dirigindo o nosso coração a Ele, nós precisamos ter prioridades. E a prioridade deve ser o reino, a glória dEle, a exaltação do nome dEle. Em segundo lugar, vem as nossas necessidades. Em primeiro lugar, eu dirijo a Ele uma intenção legítima do meu coração, um desejo legítimo do meu coração, de que o nome dEle seja exaltado, de que o reino dEle cresça, de que a vontade dEle seja feita, acima de qualquer coisa. É isso que um cristão deseja. Acima de qualquer bem material, acima de qualquer coisa, acima da sua piedade pessoal. Um cristão deseja que o reino de Deus cresça. Ele deseja ver o nome de Deus sendo glorificado por mais e mais pessoas. E depois, ele coloca diante de Deus as suas necessidades, as mais básicas: o pão de cada dia, o perdão dos pecados, a força na hora da tentação. Jesus começa dizendo que nós nos dirigimos a um Deus que é nosso Pai. Pai nosso. E essa é uma doutrina belíssima das Escrituras, a doutrina da adoção. Porque muitos de nós achamos que todo ser humano é um filho de Deus. Isso é uma cultura brasileira maligna, porque isso não é verdade. É um ditado popular, quando uma pessoa está passando alguma dificuldade, diz assim: oxe, eu também não sou filho de Deus não, é? Sabe aquele seu parente que diz assim: não, olha, eu não sou crente, mas assim, Deus é o nosso Pai, né? Diga assim: seu não. Pode dizer. Seu pai ele não é não. O apóstolo João disse: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que recebem a Cristo
Quem não recebe a Cristo é filho do diabo. Seu parente, que é um homem trabalhador, honesto, fiel à esposa, a esposa que é fiel ao marido, cria bem os filhos. Ele não é crente não, mas ele é melhor do que muitos crentes. Se ele não crê em Cristo, ele é um filho do diabo. Os escribas e fariseus, certa vez, ficaram irados com Jesus, porque eles se gabavam de ter por pai a Abraão. Eu até mostrei esse texto hoje a um amigo meu ali. Rapaz, tem uma revelação para você. Lê aí João 8,44. Nosso pai Abraão, Jesus disse, o pai de vocês? O pai de vocês é o diabo. E vocês querem satisfazer os desejos dele. O pai de vocês é o diabo. Não é Deus nem Abraão. O privilégio de ser chamado filho de Deus é um privilégio, irmãos, concedido àqueles que creem em Cristo, e é um privilégio impensável, inimaginável. Porque Deus só tem um filho unigênito. Ele só tem um filho, que é gerado por ele desde toda a eternidade, Cristo Jesus. E ele amou tanto esse filho, que ele queria ter mais filhos como ele. Por isso que ele adotou você. Por isso que a cada dia ele lhe transforma a imagem e semelhança do filho dele, Jesus. Apesar de nós estarmos condenados nos nossos delitos e pecados, mortos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, é o que Paulo diz em Efésios 2, nós éramos por nascimento filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. E Ele nos adotou como seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não é como nós. Certa vez eu estava estudando sobre a adoção, eu tenho o desejo de adotar uma criança. E eu vi alguns dados sobre a adoção que me assustaram. Porque quando você vai adotar uma criança, você preenche uma espécie de catálogo com características da criança que você quer adotar. E é mais ou menos como se você estivesse escolhendo um carro. Crianças com doenças, às vezes a criança nem é doente, mas o fato de o pai ter morrido de uma doença seríssima faz com que aquela criança não seja adotada. Espera aí, a família tem algum histórico de alguma doença? Tem. Mas ele é saudável. Não, mas tem histórico. Quero um que não tenha histórico, antecedentes de pais doentes. Crianças dessa forma, crianças deficientes, crianças negras, que muita gente diz que não existe racismo no Brasil, existe, viu? Crianças negras, muitas vezes passam a vida toda sem ser adotadas. Porque a gente escolhe segundo os nossos preconceitos, e quando chega aquele galeguinho do olho azul, família saudável, bem bonitinho, sem nenhuma doença, sem nenhuma deficiência, esse aqui é o que eu quero. Só que imagina só se Deus fosse assim com você. Espera aí, vou escolher aqui em Pirangi os meus filhos. Quem eu vou adotar? Deixa eu olhar para o coração de cada um. O que tiver o coração mais limpo, eu adoto. Você estava nessa lista? O exemplo é muito simples. É como se Deus tivesse chegado no orfanato e disse assim, espera aí, quem tiver aí com deficiência, com problema, os que dão mais trabalho aí, pode trazer. Eu quero ver minha sala cheia. Ele nos adotou, irmãos. E nós podemos chamá-lo de pai,
com toda a sinceridade do nosso coração e com todo o peso dessa palavra: Pai, nosso Pai, que estás nos céus. Ao mesmo tempo em que Ele é íntimo de nós, ao mesmo tempo em que a gente pode abrir o coração diante dEle, sabendo que Ele tem por nós o amor de um Pai, nós não podemos esquecer que esse Pai é um Deus exaltado, que está nos céus. Não é qualquer Pai. É aquele que habita em luz inacessível. E as 3 primeiras petições, elas têm uma ligação, porque qual é o nosso desejo? Santificado seja o teu nome. Santificar aqui significa dar ao nome de Deus a honra devida, separar o nome de Deus de tudo aquilo que existe, colocar o nome dele acima de todas as coisas. O nosso maior desejo é ver o nome dele santificado. E quando nós fazemos essa oração, nós precisamos confirmar se nós estamos, em primeiro lugar, santificando o nome dele na nossa vida. Senhor, a começar em mim, santifica o teu nome, que na minha vida, o teu nome, a tua glória, seja aquilo que de mais importante há, quer eu venha comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, que eu faça para a tua glória. Você entende isso aqui quando você canta o Salmo 96? O Salmo 96 é a expressão sincera do coração de alguém que quer ver o nome de Deus sendo glorificado. Os irmãos conhecem o Salmo 96. Ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Eu quero ver todas as terras cantando ao Senhor. Todos os povos, todas as tribos. Aí ele começa a dizer para a natureza, o mar e a sua plenitude, todas as árvores do bosque, eu quero ver tudo louvando ao Senhor. Esse é o desejo mais intenso do meu coração. É que o nome dele seja exaltado por tudo e por todos. Esse é o desejo mais intenso do seu coração. Se houver no seu coração algum desejo maior do que esse, você tem outro Deus. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Consequentemente, se eu quero que o nome de Deus seja glorificado por mais e mais pessoas, eu quero que o reino dele venha, e essa parte aqui é importante, porque ela também diz respeito a nós. Nós fomos chamados a esse mundo para sermos arautos do reino de Deus, aqueles que proclamam a mensagem do reino. E é como se Deus exortasse por nosso intermédio, dizendo ao mundo: se reconciliem com Deus. Nós somos chamados a levar ao mundo a mensagem que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós fomos chamados a ir por todo o mundo, pregando o evangelho do reino a toda criatura. Então, antes de fazer essa petição, nós precisamos ter certeza de que essa é uma prioridade na nossa vida. Faça-se a tua vontade na terra como no céu, é consequência disso. Senhor, eu quero que a terra seja igualzinho ao céu, onde há adoração constante ao Senhor, onde o Senhor é entronizado e os serafins constantemente dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero que a terra seja igualzinho ao céu, esse é o meu desejo. Nós temos aqui um protótipo do reino dos céus. Nós estamos aqui reunidos, louvando o nome dele, em comunhão uns com os outros. Nós passaremos a eternidade inteira nessa comunhão. Óbvio, numa condição bem melhor do que a que temos agora, porque ainda há muito pecado no nosso meio. Mas aqui está o reino dos céus. E o nosso desejo deve ser que esse reino cresça mais e mais. E o nosso maior desejo deve ver esse reino sendo estabelecido nesse mundo em sua plenitude. Quando todas as nações virão e se prostrarão diante do nosso rei. E haverá louvor constante a ele. E ele mesmo nos dirá: venham, benditos de meu Pai, e tomem posse,
se apropriem do reino que está reservado para vocês antes que houvesse mundo. Um dia nós ouviremos o Senhor dizendo isso a cada um de nós. Mas esse desejo deve se expressar em nós de forma prática agora. Nós não podemos fazer essa oração se de forma prática o reino de Deus, a expansão do reino, o crescimento do reino, não é uma prioridade para nós. Diego, como é que eu mostro que o crescimento do reino é uma prioridade para mim? Será que não é óbvio? Quanto da sua vida é gasto proclamando esse reino? Quanto tempo você gasta pregando esse evangelho, anunciando esse evangelho? Aqueles que Deus coloca diariamente no seu caminho. É assim que você mostra que isso é prioridade para você. Essa é a primeira parte da oração. Quando você for orar, coloque diante de Deus o seu coração com toda sinceridade e expresse, acima de tudo, o desejo que você tem de ver o nome dele sendo glorificado. Oração começa e termina com exaltação a Deus. E isso é muito engraçado, porque muitas vezes, você quer ver uma pessoa se aperrear numa reunião de oração? Diga assim: eu queria que o irmão fulano se levantasse e fizesse uma oração de exaltação a Deus. Mas qual é o tema da exaltação a Deus? Nada, você não vai pedir nada, só exalta o nome de Deus. Você vê o cara tremendo a base, porque vai faltar palavra. Ele não está muito acostumado a fazer isso. Quero pedir a fulano que ore por fulano de tal que está doente. Ele ora, que é uma beleza. Agora, faça uma oração só de exaltação ao nome de Deus. Falta palavra. Mas quando a gente olha para a Escritura e para os Salmos principalmente, o que mais tem são expressões de louvor a Deus. E é interessante que há muitos personagens bíblicos que nós vemos orando. E na grande maioria das orações, o conteúdo da oração é engrandecimento a Deus. Você olha para Jonas no ventre de um peixe, e ele faz uma oração que é cheia de salmos. E ele ora engrandecendo a Deus. Ele poderia orar assim: Senhor, me livra desse peixe, por favor, estou aqui no ventre. Não, ele diz assim: do Senhor é a salvação. Eu entendi. Ele quer que eu louve o nome dele. Ele quer que eu engrandeça o nome dele. E ele faz uma oração de exaltação. Quanto tempo do seu dia você gasta exaltando a Deus? Engrandecendo o nome dele? Quantas vezes hoje você parou, e mesmo que você não tenha dito com a sua boca, mas com o seu coração, você disse: Senhor, como tu és grande. Senhor, como tu és grande, como o Senhor é lindo, precioso para mim. Senhor, santifica teu nome. Quantas vezes você orou por essa igreja, e no lugar de orar para que o caixa da igreja tenha mais e mais dinheiro, o que não é algo ruim, no lugar de orar simplesmente pela construção do prédio, quando foi a última vez que você orou dizendo: Senhor, que a igreja do Pirangi glorifique mais teu nome, nos capacita a glorificar mais o teu nome, a exaltar mais o teu nome, porque afinal de contas é para isso que nós existimos. A gente aprende lá na salinha: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas depois vem as nossas necessidades. Jesus nos ensina a colocar diante de Deus as nossas necessidades mais básicas, porque Ele se preocupa com as nossas necessidades mais básicas. Às vezes a gente acha que só é para colocar diante de Deus as coisas mais difíceis da nossa vida, porque tem algumas que a gente consegue sozinho. A gente vai para o nosso trabalho: eu não vou orar porque eu vou para o trabalho, afinal de contas isso eu consigo. Agora, se fosse um câncer, tem coisas que só Deus, né? Não, meu irmão, da menor a maior coisa da sua vida, só Deus. Tudo deve estar diante dele, tudo, os mínimos detalhes. Você deve colocar diante do Senhor o seu coração, a sua vida por inteiro, a comida que você come. E o que é interessante é que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, essa é uma oração que deve ser diária. Hoje você diz: Senhor,
me dê hoje o pão de cada dia. Aí amanhã você diz de novo, Senhor, hoje também. Aí depois você diz, hoje também, Senhor. Não é chegar no início do mês e dizer assim, fiz minha feirinha, agora tenho alimento para o mês inteiro. Não, pode ser que venha um vendaval e leve tudo. Ele é quem dá, Ele é quem sustenta, Ele é quem provê nos mínimos detalhes. E o que é mais bonito é que, às vezes, a gente tem vergonha de colocar diante de Deus alguns pedidos de oração. Eu também já frequentei reuniões de oração em que o irmão chega e diz assim, eu quero que vocês coloquem diante de Deus a minha irmã que está com câncer. E aí todo mundo se emociona com o pedido daquela irmã. Aí chega outro irmão e diz assim, irmãos, eu queria que vocês colocassem aí diante de Deus uma dorzinha de cabeça que eu estou sentindo agora. Aí a gente, rapaz, trata como se fosse algo de menor importância. Mas todas as nossas necessidades básicas, elas são sujeitas à soberania de Deus. A gente lê um texto hoje pela manhã aqui de Marcos, que talvez você não tenha prestado atenção, mas esse texto de Marcos é um texto maravilhoso, porque diz assim, Jesus, vendo as multidões, ele se compadeceu deles porque eles não tinham o que comer. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, eu não posso deixar que a multidão vá com fome. Olha só, ele estava tão preocupado com a cura de um cego, de um aleijado, como ele estava preocupado em simplesmente saciar a fome daquela multidão. Ele diz, eles estão com fome. Ele se preocupa com um detalhe mínimo. Aparentemente, e os discípulos dizem, Senhor, mas a gente tem pouca comida. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Vão lá e distribuam. E ele faz um milagre maravilhoso, simplesmente para saciar a fome daquela multidão. Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes. Seja qual for seu problema, sua dificuldade, seja grande demais ou pequena demais, Ele está disposto a lhe atender da mesma forma. Coloca diante dEle. Está sentindo uma dorzinha de cabeça agora? Coloque diante dEle. Você está com uma causa gigantesca para resolver? Coloca diante dEle também. Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. Senhor, me dá o pão de cada dia. Você reconhece que é Ele quem lhe dá. Isso aqui está contido gratidão, porque se é Ele quem me dá, eu preciso ser grato pelo que Ele me dá. Com contentamento. A piedade com contentamento. E eu preciso expressar essa gratidão não apenas com as palavras, mas também de forma prática. Porque como eu disse hoje pela manhã, às vezes a gente está agradecendo pelo alimento que come, quando termina a oração, olha para a mulher e diz assim, só tem cuscuz hoje? E você não vai fazer aquilo não? Essa comida está meio sem sal. É o tipo de gratidão que mera hipocrisia da nossa parte. Senhor, obrigado por ser o provedor da minha casa, mas você vive reclamando de tudo que Ele lhe dá, porque é pouco demais para você. Você reclama do carro que você tem, da esposa que você tem, da família que você tem, da comida que você come. Você reclama da sua cama que você dorme, porque é dura demais, está causando problema demais na sua coluna. E você só sabe reclamar de tudo. Se você for colocar na balança a quantidade de reclamações e de agradecimentos, você vai ver que a reclamação vence. Então não tente convencer a Deus de que você é grato pelo sustento que Ele lhe dá, se de forma prática você não é alguém grato. Se verdadeiramente você não consegue olhar para aquela condição e ainda assim agradecer a Deus. E eu aprendi uma lição. Sempre que você estiver numa condição, blasfemando, murmurando, reclamando com Deus, saiba, tem alguém numa situação pior do que você dando graças a Ele. Tem alguém numa situação pior do que a sua dando graças a Ele. Perdoa-nos as nossas dívidas.
E essa parte aqui é tão importante, porque Jesus, o Verbo divino, aquele que Paulo diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Ele conhece o coração humano. Então, ele coloca uma cláusulazinha nessa oração que impede qualquer pessoa de ser hipócrita. Porque ele poderia dizer assim, perdoa as nossas dívidas e parar aqui. Mas não, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E quantas vezes talvez você já tenha feito essa oração com raiva de alguém de forma hipócrita? Não tem como. Senhor, me perdoa, da mesma forma como eu tenho perdoado. Tenha misericórdia de mim, da mesma forma como eu tenho exercido misericórdia com os meus devedores. E isso é tão sério que quando Jesus termina a oração, ele faz questão de voltar a esse ponto. É o único elemento da oração que ele volta a enfatizar. Os versículos 14 e 15 ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Diego, então quer dizer que Jesus está dizendo aqui que eu sou salvo pelas minhas obras, que eu sou perdoado se eu perdoar, que para que eu alcance o perdão dos meus pecados, eu preciso antes perdoar quem me deve? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é aquilo que ele ensina na parábola do credor incompassivo. Não faz sentido que você tenha sido perdoado de uma dívida impagável, de algo tão grande, e que você não consiga enxergar quão pequena é a dívida de outro ser humano para com você. Lembram da parábola do credor incompassivo? Ele devia uma quantia impagável. Não queria conseguir pagar. De repente, ele clama por perdão, o seu senhor lhe perdoa a dívida, e quando ele vai saindo, ele vê um conservo que devia a ele uma dívida incomparável com aquela que ele devia. E o conservo vai lá e pede misericórdia, e para ele não há misericórdia. Mas eu concluo, meus irmãos, com a última parte da oração, versículo 13, quando ele nos pede para pedir força, para não cairmos em tentação. E essa passagem aqui é uma passagem muito polêmica da Bíblia, porque no grego está escrito, não nos induzas a cair em tentação. E há uma aparente contradição aqui entre Tiago, que diz que Deus a ninguém tenta. Como é que eu peço para ele não me induzir a cair em tentação? Mas a tradução aqui está correta. A ideia é de que se Deus não lhe livrar da tentação, você vai cair. Por mais que você seja forte, por mais que você seja crente há tantos e tantos anos, não existe nenhum de nós mais forte ou mais fraco na hora da tentação. Existem aqueles que com o auxílio divino se libertam e aqueles que pelas suas próprias forças se destroem. Ele diz, coloque diante de Deus a sua luta contra o pecado, a sua fraqueza, a sua necessidade de vencer o pecado, de vencer sua carne. Esse deve ser um elemento constante nas nossas orações. Senhor, me ajude, me socorra. E por fim, ele nos ensina a terminar essa oração, mais uma vez, engrandecendo ao nome dele, com reconhecimento de que dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Isso é adoração. Então eu quero convidar você a exercitar comigo agora o Pai Nosso. Você vai orar e vai colocar diante de Deus, acima de tudo, a glória dele. Engrandeça o nome dele, de todo o seu coração. Depois você vai colocar diante dele a necessidade mais básica que você tem agora. Seja ela qual for.
O que tem tirado sua paz? O que tem lhe inquietado? E você vai terminar engrandecendo o nome dele. Eu vou dar um tempo para os irmãos orarem e vou encerrar com uma oração também.